Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou propor algumas posições para vocês retiradas de partidas online com rating, jogadores com rating de 1.200 a 1.300, mais precisamente 1.200 a 1.399, porque essas partidas são muito instrutivas pela quantidade de imprecisões, erros, riquezas táticas e estratégicas nas partidas. Os exercícios eles vão envolver assim, gente. Eu vou deixar a posição uns segundinhos, você pode dar uma pausa e tentar adivinhar o lance. E aí eu vou fazendo considerações e você vai acompanhando. É um jeito muito interessante de melhorar o xadrez, é fazendo o exercício, mas depois vendo a explicação com palavras, não tanto com variantes. Isso é uma coisa muito importante para a gente melhorar o nosso xadrez. Se você tiver um rating mais alto do que o que está no vídeo, mesmo assim as posições valem a pena, porque muitas jogadas os jogadores não sacaram, não fizeram, e talvez um jogador de rating mais alto as faria. Então vale a pena, mesmo que você tenha um nível mais alto do que esse, de acompanhar o nosso vídeo e deixar o comentário. Então pessoal, essa é a posição. O jogador das brancas tem o rating 1284 e o das pretas 1365. Preste atenção, nós estamos vendo o tabuleiro sob o ponto de vista das pretas. Só ver as coordenadas aqui para você se localizar no tabuleiro. Então, gente, pretas jogam. Pode dar uma pausa. Muito bem. Então, o lance aqui nesse momento ele é estratégico. Vamos fazer algumas considerações sobre a posição. Nós temos um equilíbrio de peças, o material é o mesmo, ambos têm os dois bispos, um cavalo, duas torres, uma dama para cada lado. Tem o mesmo número de peões, então materialmente está equilibrado. Mas a estrutura da posição é muito diferente. E a situação das pretas aqui tá ruim, gente. Tá ruim por quê? Vejam a segurança dos reis. O rei branco já fez o roque e está bem protegido com a sua cadeia de peões intacta. A estrutura de peões das pretas está ruim. Das brancas também não está uma Brastemp, mas são 3 ilhas para cada lado. Mas vejam que nas 3 ilhas das pretas tem peões dobrados, peões atrasados. Esse aqui, o de F7, por exemplo. E o rei está no centro do tabuleiro, que nesse momento é um local até interessante para ele ficar. Mas vejam que ele não tem prospecto para rocar em lado nenhum. E as pretas também estão muito atrasadas no desenvolvimento. Então a posição está quase crítica para as pretas. Qual é o lance aqui, gente? Cavalo B4. Cavalo B4. Legal se você acertou, hein? Vamos só passar rapidinho aqui. Não seria interessante E4? E4 para fazer uma ameaça dupla no bispo e no cavalo? Não. Por quê? Porque a branca joga bispo, toma peão, tá ameaçando a dama, certo? Se tomar o bispo de dama, tá levando torre E1 e a dama preta tá perdida, porque não pode tirar a dama, senão o rei entra em xeque, certo? Então perde a dama. E se fugir com a dama para alguma outra casa, por exemplo assim, tentando defender o cavalo, eu nem coloquei a posição no computador, mas já aparece suficiente torre E1 para continuar com uma pressão violenta em cima do rei preto, centralizado e indefeso. Muito bem, então E5 não é o lance, tá, gente? Cavalo B4. Qual é a ideia do cavalo B4? A ideia do cavalo B4 é trocar essa peça desenvolvida, perigosa das brancas e, se possível, trocar as damas na sequência. Porque, vejam bem, de pretas eu estou com o rei exposto, estou com ilhas de peões completamente irregulares, e o meu objetivo aqui é tentar simplificar o jogo, trocar as peças mais poderosas, tirar as peças brancas que fazem muito ataque, e o bispo de Casa Branca é uma delas. Para quê? Para facilitar a minha defesa e eu tentar, de certa forma,
reequilibrar a posição para não deixar essa vantagem de desenvolvimento e de segurança do rei das brancas tomar conta do jogo. Torre B1, um lance correto, e aqui veio A5 interrogando. Poxa, mas como é que interroga defendendo o cavalo? Bom, em primeiro lugar, o cavalo já estava defendido pelo bispo, né? Então é uma coisa interessante de notar. A outra questão é que a preta deixou passar uma oportunidade aqui para as brancas, e as brancas não viram, as brancas se assustaram e jogaram. Vamos voltar aqui. Então, A5, as brancas se assustaram e jogaram C3, gente. Olha isso. Então vamos ver aqui. Jogando... qual seria o lance indicado do computador? Cavalo por D3, dama por D3, dama por D3 e C por D3 e bispo F5, atingindo a igualdade. Então vejam como nessa posição, apesar do rei preto continuar exposto, vejam que não tem mais dama no tabuleiro. O ataque das brancas não vem tão fácil assim. E até pode rocar na ala do rei. Pode tirar o bispo de casa preta e fazer o roque, que o rei vai estar mais seguro. Por que não tomar o cavalo de peão? Bom, o que a gente vê aqui? A gente vê que esse peão isolado aqui está muito vulnerável e fácil de ser atacado. Basta avançar A5, o bispo vir para A6 e a torre vir para D8. Você vai ter 3 peças atacando esse peão. Consegue visualizar? Avança o peão, coloca o bispo em A6 e coloca a torre em D8. Ficam 3 peças atacando o peão e não tem mais bispo de casa branca para defender. O peão vai ser capturado mais cedo ou mais tarde. Por isso, troca de dama. Mas nada disso aconteceu. A preta defendeu com A5 e aqui, que era para ter tomado o bispo, aqui as brancas têm um lance para definir a partida. 5 segundos. Bom, espero que você tenha captado o lance. Torre por B5. Torre por B5 e ganhou a peça, gente. Ganhou a peça porque tem uma ameaça aqui muito importante das brancas, considerando a má posição do rei das pretas. Qual seja, a gente tem, se a preta retomar agora, seja de peão, seja de bispo, vamos fazer de bispo assim para facilitar o roque. O que acontece? Bispo, cheque e ataque descoberto na dama preta. As pretas estão perdidas, não tem como defender as duas ameaças e a preta vai perder material aqui. Mas a branca não viu esse lance. E o que aconteceu? Uma coisa muito comum em partidas de rating de 1200, 1300. A pessoa se assusta com o cavalo avançado. Isso é impressionante. Tá? Não estou dizendo para você avançar o cavalo e assustar o seu adversário, não, mas é uma coisa que acontece. E o jogador aqui ficou tão assustado que ele queria tirar o cavalo e jogou C3, não percebendo que o bispo caía. Porque o bispo estava defendido pelo peão. Ó. Né? O bispo está atacado pelo cavalo e pela dama, e defendido pela dama e pelo peão. Então está tudo ok. Mas a partir do momento que ele avança o peão, ele tira uma das defesas do bispo, e agora o bispo obrigatoriamente está caindo. E aí a preta ganhou o bispo, e agora é vantagem decisiva. Mas mais erros acontecem, vejam só. Bispo E3, E4, defendeu o cavalo, perfeito, atacou o cavalo adversário. Podia jogar bispo A6 também, tudo tranquilo. Torre B5 ameaçando a dama. E aqui, gente, o lance que bastaria para as pretas é colocar a dama numa casa segura. Pronto, está resolvido. Mas o que ele fez? Tomou a torre. Então, gente, não dá para entender esse lance, tá? Então vejam que nesse patamar de jogo, às vezes os jogadores eles têm dificuldade de diferenciar o valor das peças. Uma dama vale 9 peões, uma torre vale 5 peões. Então, não dá para entender isso. E o que a branca deveria jogar aqui? Peão versus dama, com o simples plano de seguir avançando esses 2 peões brancos, porque vai coroar, apoiados pelo bispo, e depois pode colocar a dama em B3 e a torre em B1, ou pode até sacrificar a torre pelo cavalo, que ganha fácil, tá? Mas não jogou isso. Jogou o quê? Dama versus cavalo. Então,
Mais um erro incrível, né? Porque o cavalo vale 3 pontos e a dama vale 9, né? Agora as pretas não erraram mais. Jogaram dama versus dama e voltaram a ter posição vencedora. Então veja esse twist que aconteceu na partida. Uma hora vantagem decisiva para um lado, outra hora vantagem decisiva para o outro. Xadrez de ser humano é assim, gente. A gente erra o tempo todo. Cavalo D4, bispo A6, ameaçando ali, ó, fez uma bateria na diagonal, ameaçando F1, checkmate. Torre D1, e agora, gente, 5 segundos para finalizar o jogo. Esse foi bem fácil, né? Dama versus D1, checkmate. Bom, pessoal, me alonguei bastante, vimos uma partida, mas bastante rica de possibilidades. Eu acho que o exercício foi bom. 10 minutinhos, eu acho que já é um tempo suficiente. Me deixa nos comentários se você achou interessante esse formato, que a gente faz mais vídeos para vocês. Muito obrigado e bons jogos a todos.